Pode. Estamos de volta com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos hoje com o Dr. Fábio Ferreira, ele é ortopedista, e nós estamos falando um pouquinho sobre doenças articulares e degenerativas. Já discutimos algumas questões aí no primeiro bloco e vamos dar continuidade agora. Eu fiz a pergunta para ele, a seguinte questionamento. Doutor, existe doenças reumáticas, né, do sangue, no sangue, né? Foi a pergunta da Francialice. Se existe reumatismo no sangue. Essa é a pergunta. Certo. Dármina, durante muitos anos, a febre reumática foi chamada popularmente de reumatismo no sangue, né? Porque a febre reumática, apesar de ser uma doença causada por uma bactéria, que é o Streptococcus beta-hemolítico, ela é uma doença que causa dores nas articulações, causa febre, e ela atinge várias articulações ao mesmo tempo, mas também pode atingir o sistema nervoso, pode atingir o sistema cardiológico. Então, mas era vista como reumatismo no sangue, tá? Hoje, a gente já sabe que o reumatismo, na verdade, ele é designado para tratar um grupo de doenças, né? Para ser chamado um grupo de doenças, mas a febre reumática continua existindo e em alguns lugares a gente ainda costuma ouvir ela ser vista dessa forma. Essa foi mais ou menos uma desses mitos, ou é mito, é verdade, né? Não deixa de ser verdade, né? Na verdade, existe a doença, né? A febre reumática, só que ela não é uma doença exatamente reumática. Ela é uma doença de caráter bacteriano, né? Que tem um comportamento muito semelhante às doenças reumáticas. Ô, Fábio, agora é o seguinte, estão querendo te explorar mesmo, telespectador, a respeito dessas doenças reumáticas e articulares associadas. As mulheres, elas são mais acometidas pelas doenças articulares, comum ou mais se apresenta em mulheres. Sabe que as patologias elas têm esse perfil, né? A hipertensão, pessoas negras têm esse viés. E nessas doenças articulares, as mulheres têm um acometimento maior ou não? É uma pergunta objetiva do telespectador, porque muitas vezes ficam preocupados se é homem, se é mulher, se vai ter, se não vai ter. As pessoas começam a projetar o futuro, na verdade, em algumas situações, e o fato de serem mulheres, elas têm maior probabilidade de ter doença reumática? Talvez por serem mais preocupadas, né, doutor Marcos? Talvez por serem mais estressadas. Não, brincadeira. Mas, assim, existe, sim, essa proporção. As mulheres, na verdade, 8% da população mundial são acometidas por doenças articulares de origem reumáticas. E desses 8%, 78% são mulheres. Tá? Então, alto, né? A diferença é bem grande, né, com relação às mulheres. Doutor, tem uma pergunta aqui do Rafael, que é a seguinte: reumatismo leva à incapacidade de andar ou à deformação permanente? Sim, eu acho que quando o Rafael fala de reumatismo, ele quer falar da artrite reumatoide, né? Na verdade, uma artrite reumatoide, se não for tratada, ela pode causar deformidades permanentes e pode causar incapacidade, sim. Tá? Muitas vezes, chegando a ponto de ser necessário o uso de muletas, de cadeira de rodas. Tá? Fábio, agora, assim, vamos tentar falar um pouco mais da tua área mais direcionado. Essas doenças articulares, e hoje se fala muito em mudança do estilo de vida dos pacientes, atividades físicas para tentar equilibrar o peso, diminuir alterações no organismo. Há atividades físicas que são impactantes, na verdade, sobre as articulações, né? E os pacientes hoje, assim, muitos
procuram até não ter, os pacientes sim, as pessoas procuram muito não ter instrução. Tem alguma instrução que tu dá no consultório para que as pessoas diminuam o risco das doenças articulares, a exemplo de lesões de ligamento? Como é que a pessoa pode fazer as atividades dela para que evite lesão de menisco, ligamentos, para que possam ter uma vida saudável, na verdade? É comum as pessoas chegarem no consultório com lesões desse tipo por prática errada de exercício? Sim, doutor Marcos. Pegando o gancho no início da pergunta, o peso é sempre um agravante, né, para as articulações. As articulações sempre sofrem muito com o aumento de peso. Ele não queria falar dessa parte do peso, viu? É verdade, mas não tem como deixar de... É a parte mais difícil. É verdade, mas essa não tem... do peso sempre, porque que sempre atinge a Não tem como pessoa. deixar de Queria falar, pular né? essa pergunta, pode ir. Mas, voltando para a questão das lesões ligamentares, da prática errada de exercício, sim, na verdade, a gente recebe muitas vezes por prática esportiva. O futebol é um esporte muito praticado no nosso país, é um esporte que a maioria da população gosta e pratica, mas, na verdade, é um esporte violento. Não deixa de ter suas lesões, né? Lesões ligamentares do joelho são muito comuns em praticantes de futebol. Tá? Isso em várias idades. Não tem aquele grupo de risco, não. Na verdade, você vê lesões ligamentares em adolescentes, você vê lesões ligamentares em pacientes com mais idade. Isso porque o esporte é um esporte realmente que exige muito do atleta e muitas vezes ele se torna um pouco agressivo também. Agora, desses pacientes, uma instrução que se tu puder dar é a respeito que eles pratiquem atividade, o futebol, foi citado aqui agora, o calçado adequado, o aquecimento, o pessoal fala. Existe alguma instrução que o atleta de final de semana, que ele possa ter para tentar diminuir esse risco de lesões? Tu pode instruir esses atletas de finais de semana, por exemplo? Certo. Os atletas de final de semana, eles são os que mais sofrem lesão, na verdade. Porque são aqueles atletas que eles não têm um preparo adequado, né? Eles não têm uma musculatura preparada. Então, uma vez por semana que ele vai num campo de futebol, ou uma vez por semana que ele vai inventar de fazer uma corrida, a musculatura dele não está preparada para aquilo, a musculatura não está adaptada. Os tendões não estão adaptados, fortalecidos o suficiente, alongados, muitas vezes, da forma correta. Então, o alongamento, antes da atividade física, é sempre muito indicado. Tá? Faça um alongamento de 5 minutos, estica bem, prepara também o seu psicológico para qual atividade você vai fazer, né? Porque a forma, muitas vezes, que você vai levantar um peso, isso pode causar lesão. Tá? Se você tiver um preparo psicológico, um preparo já na sua cabeça, a forma com que você vai pegar esse peso, você planejar o seu movimento, isso evita muitas lesões. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Emilene, e ela fala o seguinte: por que as crianças reclamam tanto de dores nos ossos, principalmente nas pernas? É normal? Aí, segundo ela, falaram para ela que era a dor do crescimento. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Certo. A dor do crescimento, na verdade, ela existe. Tá? Eu vou tentar explicar o que é. A criança, ela tem o metabolismo da criança, ele está acelerado, né? As células estão se reproduzindo de uma forma bastante acelerada. E toda criança, nessa fase escolar, ela é muito ativa. Ela se exercita muito durante o dia, né? E isso causa um processo inflamatório de uma membrana que envolve o osso. Que na criança, essa membrana ela é um pouquinho mais espessa, ela é mais grossa, que é o periósteo. Então,
essa inflamação do periósteo, geralmente, ela causa dor. Ela causa uma dor que tem uma característica da dor do repouso, da dor noturna. Então, durante o dia, a criança corre, brinca, normal. Quando chega à noite, o final da tarde, ela está reclamando de dor, geralmente no meio da perna. E isso é muito comum. Na verdade, ela é autolimitada. Essa dor ela vai passar com o tempo. Tem muita criança que começa a sentir, às vezes, um pouco mais precoce, por volta dos 5, 6 anos, e ela pode perdurar até os 18 anos. Raramente chega nessa fase, nessa idade de 18 anos. Tem uma tendência maior a desaparecer por volta dos 12 anos, 12 a 13 anos. Tá? O que deve ser feito? Na verdade, tem que tratar com sintomático, pode ser usado uma medicação para evitar esses sintomas. Fábio, agora é o seguinte, muito se fala da vitamina D, do uso da vitamina D, são oferecidos dosagens múltiplas aí, até mesmo no consultório, os representantes de medicamento nos apresentam nos dão até a amostra de várias vitaminas D, dosagens diferenciadas. Qual a importância, como é que atua a vitamina D? Hoje o nosso telespectador deve estar também com essa curiosidade aí. Muitos ficam assistindo e anotando algumas dúvidas. E aí pode ter surgido essa curiosidade a respeito do papel da vitamina D nas doenças degenerativas, articulares. Que importância tem? Como é que a vitamina D pode agir nas articulações e diminuir ou retardar, pelo menos, as lesões articulares, osteodegenerativas nos pacientes? Certo, doutor Marcos. A vitamina D, ela age como um anti-inflamatório articular e muscular também. Tá? Então, nós temos agora, recentemente, alguns artigos dizendo que a vitamina D, em altas doses, ela está sendo muito utilizada para o tratamento de dores crônicas, né? Justamente por esse potencial dela anti-inflamatório que ela tem. Né? Porque antigamente a gente sempre usou a vitamina D como um agregante, um adjuvante do cálcio, né? Na verdade, para quebrar a molécula do cálcio e ajudar para que ocorra uma melhor absorção do cálcio, né? Com a evolução da idade, o nosso intestino ele vai perdendo a capacidade de absorção do cálcio. E os ossos também vão perdendo a capacidade de penetração desse cálcio nos ossos. Então, a vitamina D, ela já era muito conhecida e muito utilizada para esse fortalecimento ósseo, para agregar o cálcio nos ossos. E hoje a gente está descobrindo que a vitamina D tem esse potencial anti-inflamatório para as articulações e para os músculos. E ajuda muito no alívio das dores e é um tratamento que você vê a resposta não como um analgésico que alivia a dor e passa. Realmente ele tem uma persistência do alívio das dores. Gente, passa muito rápido. Parece que o segundo bloco passou mais rápido ainda, né? Nós já estamos encerrando o segundo bloco e eu já gostaria também de deixar a pergunta para ele responder no próximo bloco, que é a seguinte: sobre o Pilates. Ele é bom para artrose ou não? Ele vai responder isso para a gente no próximo bloco. Não saia daí.